nós vamos dar início à unidade 4 e vamos começar com o gênero textual que eu tenho certeza que vocês já conhecem, estão bem familiarizados, que é a história em quadrinhos. Primeiro nós vamos fazer a leitura e interpretação das páginas 128 a 131, ok? Por enquanto, eu quero que vocês abram a página 124 e acompanhem comigo essa imagem aqui, olha, de introdução da unidade 4. Quando vocês olham essa imagem, vocês já pensam em quê? Com certeza em história em quadrinho, não é? Então, aqui nós vimos várias coisas que estão presentes. As onomatopeias, os quadrinhos, personagem, esses estão coloridos. Vamos lá? Em qual contexto imagens desse tipo podem ser encontradas? Quais elementos chamam mais a sua atenção? E aí, qual é a história em quadrinhos que você mais gosta? Eu gosto da Turma da Mônica, mas eu gosto do Chico Bento também. Tenho certeza que você deve ter uma preferida, não é? Então vamos lá. Agora eu convido vocês a virem na página 126, que nós vamos fazer a leitura de um quadrinho. A professora Lu e eu. Vamos lá? Esse quadrinho aqui é o quadrinho da Luluzinha. Depois nós faremos uma interpretação dessa história. Vamos lá, pessoal. Acompanhe a leitura com a gente. Luluzinha em Apuros de Lulu. Ei! Ô Salvinho, eu tenho que cuidar de você hoje, mas eu não quero que cuidem de mim. Eu vou cuidar de você e você vai ter que se comportar. Eu vou se você me contar uma história. Ok, eu vou te contar uma história. Era uma vez... Ei, espera um pouco. O que foi? Eu já ouvi essa história. Que história? Essa que começa com Era uma vez. Então, esse quadrinho aqui foi empregado no humor, né? Vocês perceberam qual humor foi? Vocês entenderam? Nós vamos falar nisso nas próximas páginas, na interpretação. Vamos lá, então. Antes de eu começar a interpretação, eu vou falar um pouquinho das características de uma história em quadrinho. Por exemplo, toda história em quadrinho é escrita de quadro em quadro. Nele tem predominância de um discurso direto, porque tem a fala, o diálogo entre as personagens. E também apresenta uma linguagem verbal, ou seja, textos, os diálogos, e a linguagem não verbal, que é mostrada através dos desenhos. Como essa primeira imagem aqui, ó, nós observamos um ursinho, né, ser arremessado na Lulu. Nós vimos também as onomatopeias. Nesse quadrinho não apresenta, mas aqui no início apresenta algumas, não é? E nós vimos também, neste que não, mas os quadrinhos apresentam balões diferentes, como este que eu coloquei aqui na lousa. Este representa quando o personagem fala e este representa o pensamento dos personagens, certinho? Agora a professora Lu vai falar com vocês sobre os exercícios de interpretação. Vamos lá então, pessoal. Preciso que vocês acompanhem o livro na página 128, tá bom? Onde nós vamos fazer as atividades da interpretação do texto, tá? Então vamos lá, no número 2. Releia a história para responder as questões. Então, vocês vão voltar lá na historinha que a gente deu, na 126, e vão responder. Qual é o título da história? Vamos lá, volta lá e vamos identificar o título, tá? Quem são as personagens da história? Tem duas opções, vocês vão escolher, vão marcar o xizinho. Arthurzinho e Lulu ou Alvinho e Lulu? Lá na historinha tem o nome dos personagens também para vocês descobrirem. Letra C. Como o Alvinho chama a atenção de Lulu? O que ele faz lá na historinha que ele chama a atenção dela? Ele faz alguma coisa para chamar a atenção dela. Na outra página, 129,
Letra D. Qual tarefa o Lulu tem que fazer? Brincar com Alvinho, cuidar de Alvinho ou ler para Alvinho? Essa é bem fácil, né? Uma opção para você marcar xizinho. Letra E. Qual condição Alvinho pôs para se comportar? Ele falou para ela que ele se comportaria assim, mas o que ela tinha que fazer para ele? Ele impôs uma condição. O que ela tinha que fazer para ele? Fácil. Letra F. Por que Alvinho interrompe Lulu? Ele achou que aconteceu alguma coisa. Ele interrompeu ela por um motivo. Volta lá na historinha, dá uma lidinha e vamos descobrir o porquê, tá bom? Número 3. Explique o sentido da expressão "ei" nos quadrinhos a seguir. O primeiro tem a imagem do ursinho sendo arremessado na cabeça de Lulu. Aí ela fala "ei". O segundo, ok, eu vou te contar uma história. Era uma vez, aí o Alvinho diz "ei, espera um pouco". Então essa palavrinha "ei" nos dois quadradinhos tem um significado. O que significa essa expressão? Que sentido tem essa expressão dentro dos quadrinhos? Tá bom? Vamos lá, passando a página para 130. Continuando a nossa interpretação. Número 4. Assinale a alternativa correta sobre o formato das histórias em quadrinhos. Apenas a imagem sem texto basta para compreender a história? Você acha que uma imagem sem texto é suficiente para a gente compreender a história? Os sinais de pontuação não contribuem para dar expressividade à história? Você acha importante que tenha pontuação ou não contribui, não faz diferença nenhuma se não tiver pontuação no texto? Isso nós já conversamos na outra aula de pontuação, lembra? Na letrinha C, texto e imagem colaboram para que o sentido da história se complete? Você acha que é importante ter texto e imagem na história para ela ficar completa? Letra D. O uso dos balões de fala confunde o leitor sobre os diálogos? Vocês acham que quando história em quadrinho usa o balãozinho assim, ela confunde para quem está lendo ou acha que facilita, acha que está bom assim? Aí vocês vão identificar aqui. Letra E. O uso de balões de fala é desnecessário? O uso de balãozinhos de fala na história em quadrinho, ele não é importante? Você acha que ele é desnecessário dentro da história em quadrinhos? Então, dessas 5 opções, vocês vão ver uma só, tá? Somente uma que está correta, ok? Vamos lá. Aí embaixo tem assim: agora reescreva as alternativas incorretas corrigindo. Então, se eu tenho 5 opções, uma somente está correta, então quer dizer que você tem 4 para fazer a correção aqui, tá? Então, vocês vão escrever as 4 que estão incorretas da forma correta aqui embaixo nessas linhas, tá bom? Vamos continuando na número 5. Qual situação gera humor presente na tirinha? O que acontece de engraçado aqui na história? Qual o momento que parece humor? Tá? Qual o momento que fica divertido? Quando que fica divertida essa história? Aí vocês vão descrever o momento que vocês acharam que ficou divertido aqui na história, tá bom? A próxima página, seguindo a 131, número 6. Ao longo do texto, há algumas palavras em negrito. Releia o texto e explique por que esse destaque foi usado. Lá no texto tem umas palavrinhas em negrito, que são aquelas que estão escritas em preto mais escuro, mais forte, né? Que é para destacar as palavras. Então, vamos lá. Por que esse destaque foi usado? Por que essas palavrinhas estão em negrito? Qual que é a função de estar em negrito? Qual que é a função de estar em destaque no texto, tá? Aí vocês vão responder nas linhas que estão no livro. Número 7. Leia as frases a seguir e indique a função da pontuação destacada em cada uma delas. Lembra que nós já fizemos uma aulinha de pontuação? Então é importante a gente rever esse assunto aqui agora. Letra A. Ouça Alvinho.
Eu tenho que cuidar de você hoje e qual é a função da vírgula nessa frase? E depois, qual é a função da reticências nessa frase? Tá? O que ela indica? A vírgula está indicando o quê? A reticências está indicando o quê? Tá bom? Na letra B, eu vou cuidar de você e você vai ter que se comportar. Aqui nós temos o ponto de exclamação, tá? Então, o que indica esse ponto de exclamação dentro dessa frase? O que ele está querendo passar para você? Na letra C, que história? Isso é uma pergunta, né? Então, para pergunta a gente usa qual pontuação? Interrogação. Nessa frase, está indicando o quê? Tá? Vocês vão colocar aí o que está indicando nessa frase. Que história? Letra D. Essa que começa com era uma vez. É o ponto final. Então, no ponto final dessa frase está indicando o quê? Qual é a indicação dessa frase? Bom, pessoal, hoje até a página 131. Acredito que vocês consigam fazer a interpretação de texto. Não está um texto difícil, um texto fácil. Nós conseguimos fazer junto as atividades. Espero que vocês tenham gostado da aula. Lembrando que vocês podem ver a aula quantas vezes vocês quiserem. Pode voltar, pode pausar. Teve dúvida, volta na aula novamente. Vocês precisam fazer as atividades da página 128 até a 131, como a professora Carol falou no início da aula, e a gente se encontra para a correção e para tirar dúvidas nos momentos online depois com a professora, tá bom? Beijo e até a próxima aula!